Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo falando sobre livros, né? É a nossa primeira resenha do canal. E o livro que eu escolhi para inaugurar, né, essa nossa era se chama Sete Desafios para Ser Rei, do Jean Trelew. Não sei se estou pronunciando da forma correta, porém, que vale a intenção, tá, galera? E por que eu escolhi esse livro, né? Esse livro é um livro de 2012, então não é um livro tão antigo, ele ainda não está consagrado como um clássico. E se você for um pouco mais a fundo pesquisar, ele está até disponível como paradidáticos de algumas escolas. Eu li esse livro, inclusive, quando eu estava na escola. Vou colocar a foto dele aqui. Por quê? Porque a primeira edição que eu tinha dele eu perdi, justamente por ser muito antiga. E comprei uma nova recentemente, porque eu queria que meu marido tivesse a oportunidade de ler e me dizer o que ele achava. E agora eu emprestei. E, inclusive, fica aí a dica, tá, galera? Vamos fazer os nossos livros circulares e vamos circular e vamos emprestar mais os livros, fazer outras pessoas terem as suas experiências e a gente ter essa troca bacana. Eu gosto muito de fazer isso. Enfim, né, me atenda ao livro. Por que eu escolhi Sete Desafios para Ser Rei? Ele foi muito marcante a primeira vez que eu li. Ele é muito bem escrito, tanto é que se você entrar, eu vou deixar as notas aqui dos principais portais, né, onde tem os leitores. Se você entrar em qualquer desses portais, ele é muito bem avaliado. Ele tem uma linguagem fácil, fluida. É um livro relativamente curto, mas ele traz uma chuva de informações e informações concatenadas, interessantes, criativas. O Jean Terlouw, que é o autor do livro, ele é um político, então o livro basicamente fala sobre política. Ele se passa numa cidade fictícia chamada Catorin. E nessa cidade, um rei, que é um rei muito querido, muito famoso, né? E acolhido pelo povo, ele falece na mesma noite que nasce o principal da história, o Stat. E o Stat ele é criado, na verdade, pelo tio dele, que era serviçal do rei. E o tio tinha uma grande admiração pelo rei e ele resolveu que ele ia criar esse sobrinho da forma que ele não era. Ele era uma pessoa muito obediente, uma pessoa que sempre aceitava tudo que era imposto a ele. E ele disse que o sobrinho dele não seria dessa forma. Então, tem até uma passagem no livro que fala que ele só chamava a atenção do sobrinho dele quando ele se comportava de uma forma obediente, passiva. E o Stat cresce dessa forma: atrevido, curioso, indulgente, irreverente. E depois de 18 anos, quando ele completa os 18 anos, ele resolve que ele quer ser o rei de Catorin. Porque até então a cidade estava sendo governada por um governo provisório dos ministros que nunca mais, que se recusou a sair do poder. Eles não sabiam o que fazer quando o Stat resolveu pedir, né, solicitar, perguntou o que ele deveria fazer para ser rei, e eles resolveram lançar 7 desafios. Ele teria que visitar 7 cidades e resolver problemas considerados impossíveis de serem resolvidos. E aí que começa a jornada do Stat, né, pelas cidades que compõem esse reino de Catorin. E ele vai realmente, cada cidade, gente, eu acho que esse é o ponto-chave do livro que eu gosto demais. A criatividade do autor de desenvolver as cidades e os problemas dela são, assim, é fenomenal. Eu vou dar aqui um exemplo de Decibel, né, que tem os mínimos detalhes que o autor pensa, que é a primeira cidade que o Stat visita, onde os pássaros gritam muito alto. Eles sobrevoam a cidade e gritam muito alto. E aí as pessoas estavam ficando surdas. Então, quando o Stat chega lá, todo mundo usa fone de ouvido. E isso também é uma peculiaridade do livro, porque cada cidade onde o Stat vai tem um grande problema que afeta literalmente o dia a dia, né? O cotidiano das pessoas, e as pessoas se adaptam àquele problema, ao invés de tentar descobrir as soluções, tentar resolvê-lo. Eu acho muito interessante como as cidades se adaptam, e aí fala um pouco da adaptabilidade natural do ser humano, né? E o quanto o Stat tem essa modéstia de chegar, perguntar, buscar resolver soluções, conversando com as pessoas, entendendo o problema em sua raiz. E claro, né? Ele é muito inteligente e por isso, para mim, o autor, ele realmente é um livro nota 10.
por que que eu gostei de começar com esse livro? Porque esse livro foi tirando Harry Potter, foi dois na minha adolescência, lá na juventude, que me fez ter muito interesse por política também na época, mas pela leitura, né? Ele se firmou como um dos livros queridos, então assim, se você um dia ainda vou fazer um vídeo do meu top 10, ele vai estar lá, apesar de eu saber que ele não é um livro considerado um grande clássico da literatura, né? Ele não é um desafio intelectual, mas ele é gostoso de ler. E a leitura tem que ser isso, ela tem que ser prazerosa, né? Ela tem que nos desafiar também, nos botar numa posição de incômodo, mas ela tem lições, às vezes, na simplicidade para nos trazer. Então, vou deixar agora aqui um desafio, que vai ser uma nota toda vez que eu vou dar uma nota, né, para os livros que eu estiver trazendo aqui, as resenhas dele, os resumos dele. E, para mim, Sete Desafios para Ser Rei é um livro nota 10. Por quê? Realmente ele tem uma fluidez, é um livro criativo, é um livro inteligente, é um livro que faz você pensar em vários momentos, inclusive em cada cidade que passa, ele te deixa uma lição de moral, e não é uma lição de moral daquelas que você pode pensar na simplicidade. Não, é uma lição de moral que realmente você se questiona, sabe? Poderia acontecer comigo algo similar, não igual, um pássaro gritando, mas assim, poderia acontecer algo desastroso. Será que a gente ia tentar resolver? Será que a gente ia se adaptar? Como que nós íamos fazer? E, enfim, eu acho que é uma recomendação para quem não leu. E se você já leu, conta pra mim nos comentários o que você achou do livro, que nota você dá pra ele, qual desafio você mais gostou.